É interessante com vocês tão jovens, lembrar que um dia já fui jovem. E a gente vai percebendo aos poucos que não é porque a gente se ilude e acha que não envelhece. Mas pouco a pouco o corpo vai lembrando e olhando as novas gerações, a gente vai perceber essa diferença. Mas enfim, que vocês consigam viver bem a juventude passa, a velhice também passa. Tudo passa, só o amor de Deus permanece. E nós estaremos um dia nele para sempre. O nosso título hoje é sobre a filiação divina. O que significa ser filho de Deus? Antes de entrarmos no sentido de sermos filhos de Deus, vamos falar primeiro de Deus. Quem é Deus? Tem uma frase de um dominicano chamado Mestre Eckhart, que ele diz: eu peço a Deus que me liberte de Deus. Estranho, não é? O que significa isso? Ele era um místico, foi um grande frade, mas ele quis dizer, olha, se fala tanto de Deus, que não tem nada a ver com Deus, e o pessoal acha que isso é Deus, ele diz, então eu peço a Deus que me liberte de Deus, quer dizer, de tudo aquilo que dizem ser Deus não é Deus, para que eu fique realmente com o que Deus é de fato. Quer dizer, quem é Deus? Tanta gente fala de Deus, porque se somos filhos de Deus, que tipo de Deus? Todos os povos acreditavam sempre numa divindade. Quer dizer, o ser humano tem consciência de que ele não é o ápice da criação, quer dizer, do mundo, mesmo que ele tenha uma tendência de querer ser esse ápice. Quer dizer, o grande pecado de origem é querer ocupar o lugar de Deus, sendo somente um ser humano. Mas quando os povos têm o seu Deus ou seus deuses, esse Deus é sempre um ser superior e um ser que eu temo e preciso ter um bom relacionamento com ele, porque ele pode castigar, ele pode, digamos, destruir, e esse relacionamento com esse Deus precisa ser mantido por meio do quê? De sacrifícios. Quer dizer, surge o sacrifício para manter um relacionamento com Deus, ou os deuses que são superiores, e que, se eu ofereço o sacrifício, eles vão dar proteção, quer dizer, não vão atrapalhar a minha vida e até podem ajudar. Então, eu ofereço o sacrifício, tenho um bom relacionamento com Deus, mas esse Deus é sempre distante, ele não é próximo. E eu tenho que me humilhar, tenho que fazer o sacrifício e suplicar muitas vezes que ele seja favorável em situações mais difíceis. Agora, uma experiência de um Deus que não se tem a imagem dele. Que todos os deuses então eram representados por figuras, animais, mas de repente um povo, ou digamos uma pessoa, comecemos por Abraão, ainda que digam, o monoteísmo já tem sinais no Antigo Egito e já tem sinais também na Pérsia. Então não é o único povo que acredita originalmente no Deus único, é o povo hebreu. Mas a história da salvação começa com Abraão, tá certo? Abraão que escuta interiormente Deus, que faz uma proposta para ele de saída. Saia da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, saia da tua terra e vai para onde eu te indicar. Então, um Deus que não se sabe como é, mas que convida a sair. Sair de si mesmo. Quer dizer, o encontro com Deus é uma saída de si mesmo para encontrá-lo dentro de si mesmo. Mas isso deixemos para lá. Abraão faz uma experiência de Deus. Esse Deus é único. Mas, digamos, depois o povo hebreu herda esta fé no Deus de Abraão. Só que, no início, eles acreditam também que existem vários deuses. Quando diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, não diz único. O texto hebraico diz, o Senhor nosso Deus é um. Então, para nós, Deus é um, para os amorreus, para os filisteus, quer dizer, cada povo tem seu Deus. E mesmo o povo de Deus, tendo o seu Deus, cultuava os deuses pagãos.
Então, eles acreditavam que existia essa pluralidade de Deus, apesar que o Deus de Israel era um. E um Deus que não se deixa representar por imagens. E por que estamos dizendo tudo isso? O que tem a ver com o nosso tempo? Porque, a partir do conceito de Deus que nós temos, é que nós vamos ver que relacionamento teremos, que tipo de servo, ou como esse Deus se comporta com relação a um povo que ele assumiu. Então, Deus escolheu um povo da terra para ser o seu povo, dizendo: tudo que está na terra é meu. Mesmo os outros povos, não me conhecendo, não me servindo, esses povos são meus. Mas eu escolhi você, Israel, para ser o meu povo, e eu só espero que vocês cumpram os mandamentos, observem os meus preceitos, quer dizer, siga a minha orientação fielmente, para que eu me torne realmente o vosso Deus. Aí, digamos, esse relacionamento, também este povo se sente como um povo servo. É um povo que serve a Deus. Mas esse Deus, ele é diferente de outros. Por quê? Ele é um Deus que está próximo. É um Deus que se preocupa com o seu povo. É um Deus que não quer tirar proveito do seu povo. Ele não precisa tirar proveito. Ele quer que este povo cresça. E é curioso, por exemplo, lembra o povo saiu do Egito, ficou um tempão, 40 anos no deserto, foi advertido, admoestado, instruído, mas quando chegou na terra de Canaã, esse povo esqueceu de tudo aquilo que vivenciou, de tudo aquilo que aprendeu, e chegando ali se acostumou. Era um povo nômade, caminhante pelo deserto, chegou na terra de Canaã, se tornou um povo agora sedentário e assimilou os costumes dos cananeus. Como eram os costumes dos cananeus? Eles acreditavam, olha, para que a gente sobreviva nessa terra, precisa de fecundidade. O que precisa ser fecundo? A terra. Se a terra não é fecunda, não produz frutos. Se os animais não são fecundos, não darão novas crias. E se as mulheres não forem fecundas, não teremos filhos, para poder assumir os trabalhos e dar continuidade. Então, esta fecundidade depende de um Deus protetor chamado Baal. Baal é o Deus da fecundidade e ele somente vai dar fecundidade à terra, às crias e às mulheres, se nós cultuarmos Baal. Então, esquecendo do seu Deus, o povo se apega a este tipo de idolatria. Quer dizer, quem é que dá a fecundidade à terra? É Baal. Quer dizer, Elias vai ser o grande profeta que vai dizer: que Baal? É Deus. Digamos, Yahvé, é ele quem dá tudo isso. Não existe outro. Isso são ídolos. Mas, por que estou fazendo essa referência? Porque Oséias, que é o profeta que deve advertir o povo da sua infidelidade, cultuando deuses que não é o seu Deus, qual é a reação de um Deus que se sente traído? Deveria ser destruir o seu povo, acabar com ele, porque é um povo traidor. Digamos, aquela mulher adúltera no Evangelho de João. Pegamos uma mulher em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Aquela mulher é a figura do próprio povo, que adultera porque não está sendo fiel ao seu Deus, está com outro. Cadê o outro, o marido? São os deuses pagãos, a idolatria. Então, merece ser apedrejada? Para Deus, não. É preciso dar a oportunidade para redescobrir o verdadeiro amor. Então, em Oséias, ele vai apresentar que este Deus é um Deus apaixonado, ainda que traído. Ele ama seu povo e ele quer dar uma nova oportunidade para este povo. E ali vai ter a primeira expressão, quando ele vai dizer: quando você ainda era pequenino, eu te chamei. Do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, chama o seu povo de filho. Então, é um Deus que mostra que o seu relacionamento não é um Deus distante e estranho, mas um Deus familiar. Ele é pai. Do Egito chamei meu filho. Chama o seu povo de filho.
O profeta Isaías vai nos apresentar uma novidade. Quer dizer que para nós é tão lógico, mas para ele... Pode continuar. Para ele vai dizer o quê? Gente, nós dissemos que Deus, nosso Deus é um, e que cada povo tem seu Deus. Mas, na verdade, não. Não existem outros deuses. É pura idolatria. Eles não existem. Nós pensávamos que existiam outros deuses. Só existe um Deus, que é o nosso Deus. Mas ele é também o Deus de todo mundo, embora eles não saibam. E nós devemos comunicar aos outros que este Deus que é nosso é deles também, para que eles possam chegar a ter a vida plena, a vida ideal, perfeita. Isaías vai então profetizar que virá de Deus um servo que virá salvar toda a humanidade. Este servo irá conduzir o povo. Isaías faz as profecias sobre o Messias. Então, digamos, com Isaías, o próprio povo de Deus vai saber que não existe. Os outros deuses são ouro e prata, são esculturas, mas não são deuses. São projeções. O nosso Deus é Deus. Agora, conforme é a consciência de que temos de Deus, será o relacionamento que temos para com Ele. Chegou Jesus, na plenitude dos tempos. Jesus, então, vai anunciar o reino de Deus, trazendo uma boa notícia a todas as pessoas e revelando este Deus, Criador, que libertou o seu povo do Egito, este Deus que ama este povo. Mas Jesus quer dizer, porque em cada fase da história as pessoas vão se aproximando e se distanciando de Deus. Tanto, por exemplo, é Jesus que ousa apresentar Deus com o título de... Qual é o título que mais Jesus chamou Deus? Onipotente? Pai. Deus é onipotente até, mas Jesus fala Pai. Abba. O que significa isso? É claro que mas há pais que são distantes, há pais que são arrogantes, há pais que são indiferentes. Então, quer dizer, conforme a experiência que nós temos com nosso pai, se Deus é pai, então eu vou projetar em Deus aquilo que eu vejo do meu pai, que não foi cuidadoso. Então, pode ser psicologicamente. Mas o fato de dizer que Deus é pai significa o quê? Que o relacionamento com ele é diferente. Não é alguém distante, mas alguém próximo. E é interessante observar o que significa, como Jesus nos apresenta o Pai. E ele nos chama a atenção para dizer, quer falar com Deus? Então comece dizendo, Pai Nosso. Então ele nos diz para que tenhamos essa proximidade de Deus, que é Pai, mas não só meu, é Pai de todos nós. Então esta filiação divina, que nós podemos dizer assim, que Jesus, sendo ele o Filho de Deus, e passa a nós também esta condição de filhos, implica o que para nós? É claro que, bom, o tempo voa, né? Falei muito, a introdução foi maior do que a apresentação. Porque o objetivo era dizer o quê? Jesus veio, comunicou o reino de Deus, falou da boa notícia, morreu, ressuscitou. Depois da sua ressurreição, os discípulos começam a anunciar Jesus, sua pessoa e sua mensagem. Ele nos salvou, agora nós temos mais perspectivas de vida, porque a morte não terá a última palavra. Mas exige de nós uma grande cooperação para sermos os continuadores da missão de Jesus. Aliás, ele continua em nós. Não somos nós que fazemos algo alternativo, não. Em nós, a missão de Jesus continua. O grupo cristão pequeno vai caminhando, porém, chega a um ponto de dizer, espera lá, quem é Jesus? O Antigo Testamento falava de Deus, o Deus único, o Deus do povo. Agora, quem é Jesus?
E muitos, então, vão ter dificuldade em crer que Jesus seja Filho de Deus. Uma coisa é dizer como um título, uma consideração. Porque assim, há muitas pessoas que gostam de nós, dizem, você é meu filho. Na verdade, não é, mas a consideração nos deixa feliz, porque alguém que nos considera tanto, quer dizer, temos um relacionamento tão profundo que te considero meu filho. Mas, de fato, não é. Qual foi a dificuldade para os judeus em aceitar que Jesus era filho de Deus? Se Jesus é filho de Deus, de fato, então nós teremos dois deuses. Deus o Pai e Deus o Filho. Mas então não se pode dizer que Jesus é filho, porque para nós Deus é um só, não se divide. Então esta corrente não aceita a divindade do Filho, porque diz, não, se Jesus é filho, será outro Deus. Nós só acreditamos em Deus. Para os cristãos, digamos, herdeiros da corrente apostólica, porque teremos muitos grupos que vão se distanciar, cada um em um foco. Quer dizer, a nossa igreja é católica apostólica, porque ela foi fiel à fé recebida dos apóstolos. Então, dizia, não, Jesus é Deus com o Pai. Agora, como isso se explica, vai ser um problema para os teólogos dizer, não, esta é a nossa fé, mas como se dá isso? A relação entre o Pai e o Filho, sendo ele um só Deus, isso vai levar até, digamos, 381, no Concílio de Constantinopla I, em que se faz uma síntese, um esforço intelectual para expressar em linguagem a fé, que não é coisa fácil. Então, nós temos, quer dizer, destacando três grandes heresias no seio do cristianismo: o gnosticismo, o arianismo e o apolinarismo. Três palavras que vocês talvez não estão acostumados a ouvir. O gnosticismo, quer dizer, era um bloco de crenças muito grande. Já no primeiro século existiam muitos, como temos igrejas evangélicas hoje, assim havia um gnóstico já no primeiro século. Então a igreja nasceu já com esse monte de diversificação de se dando cristãos, mas esse bloco chamado gnosticismo, eles desprezavam, digamos, a matéria. O importante é você conhecer uma realidade que vai além deste mundo, que não condiz com a realidade que nós falamos da nossa fé. Era uma crença bem estruturada, montada, mas que acreditavam que Jesus fosse somente um homem que veio dar a consciência para os que abraçavam o gnosticismo de como um dia voltar, digamos, ao pleroma, que é o mundo real, e que esse tudo material vai desaparecer. Negavam a encarnação de Cristo. Quer dizer, então para eles era só um espírito comunicador das verdades, mas que veio só para orientar e nada mais que isso. Podiam dizer que acreditavam na divindade, mas não na humanidade. Os arianos, digamos, que foi um grande, quer dizer, você tem na época de Constantino, a maioria dos católicos eram arianos. E uma pequena parte era, digamos, fiel à fé original. Para dizer, o que fez esse sacerdote ario? Ele dizia, o filho que nós dizemos de Deus é só um título, porque ele foi criado por Deus. Então, a crença ariana é que o filho não é coeterno com o pai, mas foi criado pelo pai para ser o organizador, o criador de tudo que existe. Mas é uma criatura que cria todas as criaturas. A mais perfeita das criaturas, a mais amada. Isto causa que problema? Quer dizer, para salvaguardar que Deus é um só, continua só sendo um, e que Jesus é a criatura do Pai mais importante. Santo Atanásio, que foi o grande defensor da fé, da divindade do Filho, ele vai dizer, olha, se existe o pecado, quer dizer, existe o pecado, está aí na evidente. Agora, como é que uma criatura, que o pecado corrompeu toda a criação,
Como é que uma criatura pode redimir a criatura? Somente Deus, que está acima do criado, é que pode redimir a criatura. Então, se Jesus é uma criatura, ele não nos pode redimir porque é criatura. Mas se ele é gerado pelo Pai desde sempre, sendo Deus, pode nos resgatar. Só pode redimir, no caso, do pecado, o ser divino. Então, por isso, nós cremos que Jesus é Filho de Deus. E o credo niceno vai dizer: Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Quer dizer, esta expressão do credo é para dizer não. Nós, Igreja Católica Apostólica, cremos que Jesus é Deus com o Pai. Ele é Filho de Deus e eterno com o Pai. Tá certo? Esta é a nossa fé. Então, já deixa claro para nós que, se cremos, porque os apóstolos assim nos transmitiram, e esta fé que nós levamos, se Jesus é Filho de Deus, ele nos deu a possibilidade, é Jesus que nos dá, de como assumiu a nossa natureza humana, como se tornou um de nós, ele nos faz participantes desta divindade, nos faz participantes da sua filiação. Nós somos filhos adotados, não somos gerados, não temos a mesma substância de Deus, mas fomos adotados. E se somos adotados, Deus não é mais você é de segunda categoria. Não, ele nos adotou e nos colocou no mesmo status. Porque, diferentemente de outros que, se um filho de um rei fosse preso, o rei negociava o que você quer em troca. Pode ter quantos servos e servas quiser, eu levo, mas devolva meu filho. Este Deus de Abraão, o nosso Deus, ele fez o contrário. Ele entregou o filho dele para poder resgatar os servos. É estranho isso, né? Como é que um pai entrega o seu filho para poder redimir os escravos? Quando ele pediu a Abraão para sacrificar Isaac, ele quis mostrar para Abraão o que ele ia fazer. E quando Abraão vai e o anjo segura, ele diz: não, não, não. É como se Deus dissesse: não, Abraão, sou eu, Deus, que vou oferecer o meu único filho para ser sacrificado no lugar dos teus filhos. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, e no Novo Testamento isso aparece em algumas passagens. Por exemplo, quando São João, no seu prólogo, diz que o verbo, é uma coisa que gostaria de ter falado, mas não vai dar tempo de explicar essa questão do verbo no Evangelho de São João, mas acho que sacrificando um pouco o tempo. Este verbo, traduzido em português, a palavra, em grego é logos. Quer dizer, no princípio era o logos, e o logos estava junto de Deus, e o logos era Deus. Se olharmos para, digamos, o pensamento helênico grego, o que é esse logos? O que ele ocupa? Porque para os gregos, quando eles começaram a dizer a nossa mitologia é interessante, mas não é real no sentido de dizer que foi assim que o mundo foi criado. É uma projeção nossa humana de perceber vários aspectos nosso, psicológico e outros. Mas se isto é algo que nós criamos como projeção, já que isso não existe, qual é o fundamento e a essência de todas as coisas? Então eles começam a abstrair e a refletir, digamos, dentro de um caldeirão de inúmeras alternativas, uma que vai se destacar é esta: existe um ser que é transcendente, absoluto, eterno, existe a matéria. Mas entre este ser absoluto, transcendente, e este mundo material, há um ser intermediário que faz a ponte entre esse ser perfeito, que nós podemos dizer Deus, e o mundo criado. Então, este ser intermediário é o que ele chama de Logos.
Então, tendo esse pensamento dos gregos, em Alexandria do Egito, um judeu chamado Filão, ele vai começar a dizer, olha, interessante, este Logos é a sabedoria de Deus, a Torá. Entre Deus e o mundo criado existe a sabedoria de Deus, que tudo criou. Aí vai ter todas as passagens em que a sabedoria estava junto de Deus. E São João vai dizer, não. Este Logos era o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que já existia desde sempre com ele e que um dia se encarnou. Mas tudo foi criado por ele. Mas ele não é um ser inferior. Tá certo? Porque existe esta evolução, então, deste Logos. Aí, quando São João anuncia o seu prólogo, ele diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, os que o receberam, quer dizer, os que o acolheram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, acolher, Logos é palavra. Acolher a palavra de Deus, acolher Jesus Cristo, nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E esses não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos de Deus, quer dizer, o fato de acolhermos o Verbo de Deus, Jesus Cristo, em nós, nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Mas Mateus também fala, estamos chegando já quase ao fim, temos 5 minutos, mas Mateus diz, bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, promover a paz significa que somos filhos de Deus. E São Paulo vai dizer que quem acolhe o Espírito de Deus, este se torna filho de Deus. E vai dizer ainda, na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Gálatas, que o fato de termos fé em Jesus, o Filho de Deus, nos torna filhos de Deus. E São João diz, que maravilha que Deus Pai fez por nós, de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos de fato. Se somos filhos, somos herdeiros. Agora, o que implica ser filho? Se somos filhos, quer dizer, não somente servos. Jesus, na última ceia, disse, olha, vocês são servos, mas a partir de agora não vos chamo mais de servos. O servo não tem intimidade, não sabe o que faz o Senhor, mas eu vos dei a conhecer tudo. Vocês são meus amigos. Quer dizer, esta intimidade. O filho é mais próximo que o servo. E por que a questão da escravidão? O filho é livre, o servo, o escravo não é livre. Quando Jesus é indagado se pagava ou não o imposto do templo de dracma, ele mandou São Pedro pescar um peixe, e ao pegar este peixe, uma moeda, ele pegou e disse, Simão, vou te fazer uma pergunta, quem é que paga imposto? Os filhos ou os estranhos? Ele diz, os estranhos. Então quer dizer que os filhos estão livres. O que significa isso? Se nós temos consciência de sermos filhos, estamos isentos de muitas coisas. Mas ser filho implica muito mais. Então, só para tentar dizer, se você tem um comércio, nesse comércio você tem empregados e filhos, quem mais estará interessado em conservar o patrimônio? Os empregados ou o filho? O filho. Ele vai se empenhar mais. O servo, se está pelo salário, queimou uma lâmpada ali, tanto faz, não é da minha competência, mas o filho já ficará atento. Se somos filhos de Deus, significa que temos um compromisso maior com aquilo que é de Deus. Existem 3 parábolas no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. A parábola das 10 virgens, ou das 10 jovens, a parábola dos talentos e a parábola do juízo final. Na primeira parábola das 10 jovens, prudentes e não prudentes, o critério é ter óleo suficiente na lâmpada para quando vier o esposo entrar com ele para as bodas. Na parábola do juízo final, o que garante a salvação é se na vida eu fiz o bem para alguém
E esse alguém, mesmo que eu não soubesse, é Jesus. E a parábola do talento é a mais exigente. Por quê? Foi confiado 5 talentos a um, 3 talentos a outro, 1 talento a outro, e cada um tinha que fazer render. O que não fez render foi expulso, foi preso, foi torturado. Por que essas 3 parábolas? Digamos, a primeira é para o povo servo de Deus, que deveria reconhecer em Jesus o Messias, uma vez reconhecendo ele o Cristo, deveria assumir com ele, entrar nas lutas, entrar na dinâmica do reino de Deus, apresentada por Jesus Cristo. Os judeus que aceitaram Jesus como Messias são as jovens que entraram com ele para as lutas. Os que não reconheceram são os que ficaram do lado de fora. No juízo final, aquela parábola última, os povos que não foram evangelizados, que não conheceram Jesus, têm uma possibilidade de salvação se fizeram o bem para alguém. Não tem nenhuma exigência religiosa, somente exigência de uma caridade social. Mas a dos talentos é para nós, os filhos. Que a nós foi dada a responsabilidade de sermos a igreja, de evangelizar, de ministrar os sacramentos, de comunicar o reino de Deus aos demais. Ser filho implica assumir o que é do Pai como algo nosso. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros significa vou dar continuidade àquilo que recebi do meu Pai. Mas esta condição de ser filho nos dá um status elevado. E então, o que nós podemos esperar? Você pode se perguntar, eu, enquanto filho ou filha, como me porto na casa de meu pai? É você ouvir. Como é que você se porta? Você se porta ainda como um servo que teme a Deus, com ele, precisa ter um relacionamento com ele, para garantir a proteção, a segurança da vida, para não receber punições. Eu me porto também como um filho que só quero estar na casa para tirar proveito para mim. Como o filho mais velho da parábola do pródigo, eu quero só a minha parte da herança. Não quero nenhum compromisso com o Senhor. Depois estava com fome e veio para casa só para comer. Mas o pai mostrou que ele é muito mais do que um patrão que dá emprego. Ele dá realmente a casa para o filho, não para o funcionário. E eu posso ser também o filho como o mais velho da parábola, que não aceita que o mais novo erre. Quer dizer, todo mundo tem que ser sempre comportado, não dou oportunidade para aqueles que erraram e querem ser reintegrados. Entenderam a questão ou não? Quer dizer, como eu me porto enquanto filho de Deus? Tenho consciência disso? Ou tanto faz? Ou é só um sinônimo de alguém que ama a Deus? Existe diferença entre os filhos? Porque ter dificuldade em relacionamento com quem erra, eu sei que não é fácil. Mas Jesus, outra vez, vai falar quem é que se torna filho de Deus. Quem faz o bem a quem não faz o bem para ele. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Assim sereis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz chover sobre justos e injustos, e faz o sol nascer para ingratos e maus. Então, tudo isso implica ser filho de Deus.